a 10 horas do seu dia é Bitcoin e poupança. Em outubro de Uhum. 2021, você postou Bitcoin igual a poupança, para guardar sua riqueza no longo prazo. Real igual a conta corrente. Para gastar, necessária só quando o padrão Bitcoin ainda não chegou. Não é tão difícil de entender. Primeiro, concordo totalmente. Segundo, um outro tweet de novembro de 2021. Você não precisa de um portfólio balanceado. Você precisa poupar em moeda forte. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil entender isso? A gente perdeu o significado de reserva de valor e poupança ao longo do tempo? Perdeu completamente. E foi algo criado pelo padrão fiduciário, porque ninguém acredita mais que o dinheiro ele é uma reserva de valor. Você não pensa em manter R$ 10, sei lá, o seu patrimônio e passar para o seu, assim, viver 10 anos com aquilo que você acumulou e simplesmente armazenou em dinheiro. Então, quanto mais autoritária é uma sociedade, mais ela tenta dizer que o dinheiro é só unidade de conta e meio de troca. Ela apaga a ideia de reserva de valor. E isso, o exemplo mais, assim, a conclusão mais radical disso são as CBDCs, né, que você não tem nem vestígio de uma poupança. Mas o efeito mais nefasto disso é criar uma simetria de risco na sociedade. E se você apaga o conceito de poupança, você não, você incentiva as pessoas a serem imprudentes. Então, se eu não tenho uma poupança, como que eu vou armazenar o valor? Eu preciso investir. E só deve investir quem quer assumir risco ou quem tem uma especialidade nisso. Só investidores têm que investir ou empreendedores têm que captar capital. A poupança, ela serve para a pessoa que, se você é médico, pratique uma boa medicina e poupe em moeda forte. Você vai fazer um bem para a sociedade enorme sendo um excelente médico. Você não precisa estudar empresas, ter um portfólio balanceado, você não precisa. E você, assim, o que acontece? Você acaba o quê? Confiando num especialista, que é sei lá, algum de um banco de investimento, que vai falar, coloque o seu dinheiro. E aí tem propaganda com o Luciano Huck, fala, eu coloco o meu dinheiro nisso e eu estou salvo. Mas, na verdade, aquele dinheiro que está sendo investido num portfólio balanceado, duas uma, ou ele está financiando o governo através de título, que a gente vê que esse ano foi um desastre para qualquer um que investiu em título governamental. O aumento dos juros está sendo assim. Ontem mesmo, a taxa teve um sell-off, não sei se você viu, dos bondes do Reino Unido, e foi um desastre econômico enorme. Ou você está investido em empresas, você ou financia o governo, ou você assume riscos em uma empresa que você não conhece. Você não vai ler o balanço de 100 empresas. Então, estão todos ali, você gera uma disseminação de risco completa na sociedade, porque se uma empresa fale, a poupança das pessoas vai para o quiabo, e aí o governo ele tem que injetar liquidez, imprimir mais dinheiro e começa a diluir as pessoas. Então, ele é um sistema completamente disfuncional, porque não existe mais esse conceito de poupança na sociedade. E o Bitcoin ele resolve isso. Se você vai lá, acumula os frutos do seu trabalho, coloca uma moeda forte e inconfiscável, você não precisa se preocupar com risco sistêmico, você não é investidor, você não financia o governo, você está ali, tem uma rede segura, é protegida por milhares de computadores e milhares de nodes no mundo, e você fica com a consciência tranquila, porque você não quer assumir esse risco, você quer tocar a sua vida. Se você é engenheiro, faça um prédio bom ou uma ponte, sabe? E aí você tem todos os benefícios da divisão de trabalho. Se você vai na Riqueza das Nações, do Adam Smith, você só consegue essa divisão de trabalho boa se você tem uma moeda forte. Se você tira uma moeda forte do capitalismo, do livre mercado, você perde completamente o balanço fino que existe de risco que as pessoas querem assumir. Então, por isso que a gente tem esse sistema bizarro hoje em dia, que ele é assim, um sistema completamente frágil que cria bolhas e em que as pessoas, assim, olha as pessoas do Líbano agora, não conseguem nem sacar seu próprio dinheiro. Então, o Bitcoin vai resolver esse problema, vai restaurar o conceito de poupança e, e vai trazer, assim, mais segurança para as pessoas. Bom,
Ainda mais ou menos nesse tema, que eu separei um pouco chamando de como estruturar um portfólio baseado em Bitcoin, você tweetou no dia 28 de setembro de 2021. Qual o preço mais caro que eu já paguei pelos meus satoshis no dia que o Bitcoin custava 345 mil reais? O maior preço histórico. Por que eu paguei o maior preço Uhum. histórico? Porque eu compro todo dia independente do preço. Daí, em agosto de 2021, você também publicou: uma vez calculei mal o meu fluxo de caixa aqui e tive que vender alguns satoshis. Foi horrível. E assim, primeiro eu digo que eu às vezes calculo errado o meu fluxo de caixa e preciso vender alguns satoshis e é horrível mesmo. Aí, o terceiro tweet dessa sequência, que é de maio de 2021. Comprar aos poucos para pegar um preço médio, mas fazer o hodl, igual a nunca ter que se preocupar com o preço do Bitcoin. É simples. Então, a pergunta aqui no fundo é: estou entendendo que a sua estratégia para estruturar o seu portfólio em Bitcoin é o DCA, certo? Compra as recorrentes, joga na carteira fria e esquece. E não, eu acho assim, eu sou avesso ao risco, eu não gosto de especular, mas ao mesmo tempo o Bitcoin ele é muito volátil. Então, como a gente lida, né, com essa questão? Existem técnicas de você ver o preço médio, tem o Maier múltiplo, tem análise on-chain. Eu acho assim que ele eu gosto do DCA, das compras recorrentes, porque ela neutraliza a volatilidade. Eu consigo pensar, eu consigo fazer outras coisas da vida. Eu não preciso ficar olhando para gráfico. Eu acho que esse análise on-chain tem coisas interessantes. Você vê quantos endereços foram criados, qual a maioria está com o Bitcoin. Isso é legal. Mas ela não diz muito sobre o futuro, né? Então, ela é uma questão mais de especialização. O que que eu quero gastar o meu tempo? Porque outra coisa escassa além do Bitcoin é o seu tempo vital. E como eu não quero me preocupar com o preço, então a única forma que eu encontrei de neutralizar essa questão do preço é a compra recorrente e guardar no longo prazo, porque aí não tem. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro e perdendo sono, sabe? Paz de espíritos com o Bitcoin, porque foca muito no preço. Assim, parentes, conhecidos, sempre, assim, quando a pessoa não está interessada muito no Bitcoin, ela fala mais do preço, né? Ela está mais preocupada com o preço. Eu acho que é uma variável importante, mas eu acho que você não consegue ter uma visão boa de preço se você não considerar 4 anos do Bitcoin. E, então, eu não quero ser. Tem muito ruído, né? Quando você tenta alocar mais em certa quantidade, ou fala, não, tá barato, tá caro. Então, comprando todo dia, quem está comprando agora está comprando bem, quem comprou na alta, se está fazendo uma compra recorrente, se você pensa em 4, 5 anos ou décadas, não vai fazer diferença. Concordo inteiramente.